O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Manaus, Amazonas, anos 2000. Um ex-policial e deputado era uma das figuras mais conhecidas da região. Ele ajudava ativamente no combate ao crime por meio do seu programa de TV. Além de divulgar imagens chocantes de violência e denunciar crimes horríveis, ele tinha a confiança de muitas pessoas que o acompanhavam. Mas algumas reviravoltas mostraram que esse homem podia estar envolvido com a polícia E também com as próprias organizações criminosas da cidade. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar a história do Wallace Souza. Francisco Wallace Cavalcante de Souza, mais conhecido como Wallace Souza, nasceu no dia 12 de agosto de 58, em Manaus. O seu pai era Lucimar Portela Souza e sua mãe era Maria Odila Cavalcante de Souza. E tinha mais 4 irmãos, o Carlos, o Fausto, a Marlúcia e o Ulisses. E era uma família que, sim, humilde e tal, eles não tinham muitos luxos e eram bem unidos, especialmente o Wallace e os irmãos dele. Mas uma tragédia aconteceu quando ele era muito jovem, antes dele completar 21 anos. O Ulisses, um dos irmãos dele, morreu por conta do vício em drogas. E esse acontecimento marcou não só a vida do Wallace, como da família toda. A mãe deles, a Maria Odila, ela já sofria muito antes da morte do Ulisses, porque ela ficava muito preocupada com o filho, que saía atrás de drogas, né, que demorava para voltar para casa. A gente já falou aqui algumas vezes, né, mas a pessoa que é viciada em drogas, ela é uma vida muito difícil, muito complicada para quem tá perto, né, para a família. Sempre é bastante doloroso, assim. Principalmente para as mães, né, eu acho. E essa foi uma situação muito delicada para a família Souza. Só que o Wallace, ele estava assim muito determinado, né? Ele estava com muita raiva do que aconteceu. Então, ele queria mudar um pouco essa realidade em Manaus. Ele tinha esse instinto de melhorar um pouco essas coisas. Para vocês entenderem melhor, Manaus é considerada uma das cidades mais violentas do Brasil. Em 1980, mais de 600 mil pessoas moravam na capital do Amazonas e já naquela época o estado estava na chamada Rota do Tráfico, por fazer fronteira com a Colômbia e o Peru, países que são grandes produtores aí de drogas. O tráfico e a violência que anda junto com ele, eles são diretamente relacionados com a situação pessoal que o Wallace e a sua família enfrentaram. A irmã do Wallace, a Marlúcia, disse que ele ficou muito abalado com a perda do irmão. Era como se tivesse perdido um pedaço dele mesmo. E o Wallace criou dentro dele uma revolta muito grande, né? A gente não encontrou a data exata do falecimento do Ulisses, mas a gente sabe que em 79 o Wallace ingressou na Polícia Civil. Ele estudou e conseguiu se tornar policial naquele ano, aos 21 anos, muito porque ele queria defender a cidade, ele queria acabar com o tráfico e tal. Em 82, nasceu o primeiro filho dele, o Rafael Souza, do relacionamento dele com a Ana Júlia Souza. Em 87, 8 anos depois de começar a trabalhar na polícia de Manaus, ele foi expulso por aparentemente ter se envolvido num esquema de desvio de combustível. E é depois dessa passagem pela polícia que o Wallace teve uma ideia. Ele procurou uma nova carreira para começar do zero, já que ele estava fora de um trabalho, né, que ele pudesse prender bandidos, que era a grande missão que ele dizia ter escolhido para si. Era isso que ele mais queria fazer. Em outubro de 1994, Wallace teve um outro filho, o Wallace Souza. É a mesma coisa que o pai, gente, só que tem o izinho ali. Wallace e o Wallace. Bom, em 1996, o Wallace entrou para a TV Rio Negro, filiada da Bandeirantes, como repórter. O Wallace, ao lado dos irmãos, né, do Carlos e do Fausto, criou o programa Espaço Livre para protestar contra os danos que a violência estava causando na cidade. O programa foi ao ar em 1996 e era apresentado todos os dias. O principal objetivo era denunciar todo e qualquer tipo de violência em Manaus,
desde casos de roubos até chegar em homicídios e perseguições. O Wallace entrou no programa e ele era apresentador e o único repórter, ou seja, era ele mesmo quem ia lá apurar as notícias ao vivo junto com um cinegrafista só, o Josenilson Guerreiro. O Wallace mesmo que dirigia o carro e aí ele ia nos lugares e produzia as matérias. E o Wallace era bem afiado nos comentários e no estilo de cobrir os acontecimentos. E ele também queria denunciar a polícia, porque, de acordo com ele, a polícia não estava dando conta de tanto crime que estava rolando ali em Manaus. Então ele cobrava muito o poder público e ele foi ficando muito conhecido por isso, né? Ele tinha muita presença na câmera, ele foi importante, assim, ele não passava despercebido, sabe? E era um programa totalmente apoiado aí na violência e cenas que chocavam a população, né? Aquele programa bem no estilo Mundo Cão. Essa expressão Mundo Cão começou a ser usada em 62 por causa de um documentário italiano, que era Mondo Cane. O filme registrou cenas bem perturbadoras, gravadas aí em diversos países do mundo, com o objetivo bem de chocar a audiência mesmo. E aí, por isso, esse termo Mundo Cão significa mostrar a miséria como forma de entretenimento. Só que a gente sabe bem que a violência sempre chamou a atenção do público, né? Inclusive aqui no Brasil. O sensacionalismo faz parte da cultura da TV aberta. Nos anos 90, um dos maiores sucessos de público no país era o programa Aqui Agora, que era apresentado no SBT, com figuras como Gil Gomes, né? E o famoso Homem do Sapato Branco, apelido pelo qual ficou conhecido Jacinto Figueira Júnior, que também fazia entrevistas e cobria crimes de forma sensacionalista muito antes do Wallace começar, desde os anos 60. E aquele era um programa que mostrava muito sangue, perseguições, crimes durante o dia, para um público muito vasto, afinal era TV aberta. O Wallace tinha referências. Para o programa dele, o Wallace e o Josenilson acompanhavam a polícia e ficavam cara a cara com trocas de tiros e outros tipos de riscos nessas operações. Nesse meio tempo, quando percebeu que o seu nome estava ficando cada vez mais conhecido, o Wallace tentou entrar para a política. A sua primeira experiência foi nas eleições de 1996, como candidato a vereador em Manaus. Só que a sua fama ainda não era suficiente para garantir o resultado que ele esperava. Ele conseguiu 898 votos e não se elegeu. Mas ele não desanimou, porque sabendo do seu público fiel na TV, né, ele poderia continuar impactando a sociedade de outra forma, né, com o microfone na mão. Ele ainda era visto por muita gente, tanto que pouco tempo depois a atração cresceu de nome e formato. Em 98, o programa virou oficialmente Canal Livre e ganhou um estúdio para o Wallace apresentar. E aí ele já tinha outros repórteres, tinha até plateia. A Vanessa Lima, produtora do Canal Livre, era o seu braço direito ali no palco. E ela trabalhava com ele desde o início do programa e viu o Wallace começar a ser considerado esse herói aí da população. Já eram 2 anos cobrindo esse tipo de assunto na TV aberta. O Nilson Belém, que foi repórter investigativo e acompanhou essa época, disse que o Wallace era um cara com muitas fontes. Por ser ex-policial, ele conseguia muitas informações aí nos bastidores. Já o Vitor Hugo de Paula, produtor do Canal Livre, disse que o foco do programa era especialmente para o público da periferia, e o programa foi se tornando esse fenômeno aí de audiência. Inclusive, nessa época, os números eram tão altos, gente, que até a Globo ficou incomodada. O negócio estava ficando grande, ainda mais se tratando de um assunto que era popular, né? Que eram esses programas policialescos aí. O Wallace virou mesmo uma pessoa de referência a partir de 1998. As pessoas às vezes iam lá para o programa simplesmente para pedir comida, ajuda financeira, e ele ajudava. Eram pessoas que realmente precisavam de coisas essenciais, que não tinham educação, não tinham acesso a saneamento básico. E para tentar deixar o clima um pouco menos pesado, o Canal Livre tinha um mascote. Gente, esse mascote é o puro suco do Brasil. É o fantoche Galerito, e ele comentava algumas coisas com Wallace. O Galerito representava um criminoso e ele tinha comentários bem ácidos. Ele tinha cabelos compridos e ele usava brincos. E se você quiser ver a aparência e tal, é só você ir lá no modusoperandipodcast.com, que é o nosso site onde a gente coloca informações, conteúdos extras, tudo que você tiver aí de informação, de imagem sobre esse episódio, vale a pena dar uma olhada lá. E bom, tinha umas esquetes de humor entre uma cobertura policial e outra, até porque o clima era bem mórbido e diversas faixas etárias acompanhavam o programa. Então era tipo um Gugu do terror, um Gugu do crime, vai.
Era basicamente isso, assim, você tinha várias reportagens, assim, absurdas, sanguinolentas, total, aquela cobertura bem sensacionalista, e no meio do caminho você colocava, tipo, uma zoeira, sabe? Uma banheira do Gugu, só que não era uma banheira do Gugu, eram outros esquetes aí de humor. Bom, enquanto isso, o Wallace batia de frente com o poder público ao denunciar esses crimes, e ele também, né, lógico, ele ficava muito exposto às gangues de rua, que lá em Manaus eram chamadas de galeras. Por isso, então, que o mascote era o galerito, entendeu? Então, as galeras eram muito atuantes em Manaus, né? Que essas gangues de rua. E, teoricamente, eles também estavam de olho no Wallace. E o Canal Livre ia muito bem, então ele não se preocupava com os desafios. A sua maior ambição era ser uma voz para o povo oprimido pela violência. Só que um dia, essa conta ia chegar. Em 1998, o Wallace, com 40 anos, se candidatou a deputado estadual no Amazonas e conseguiu 51.181 votos pelo PL, o Partido Liberal. Olha só a diferença de votos. Em 2 anos, ele conseguiu basicamente 50 mil votos a mais. E óbvio, né, que esse foi um salto gigantesco. E nesse ano, o Wallace foi considerado o deputado mais votado, não só do Amazonas, como também do Brasil inteiro, se você for levar em conta a porcentagem, né? E ele finalmente tinha entrado de vez para o cenário político e prometia melhorar a qualidade de vida das pessoas mais necessitadas, além de acabar com o tráfico e a violência de Manaus. E o programa seguia firme, muita cena de choro, de parentes em torno de corpos das vítimas, muito sangue, muitas cenas chocantes. Ao longo dessas coberturas, uma coisa que ia se destacando aí é que a equipe do Wallace sempre chegava muito cedo nas cenas dos crimes, às vezes junto com a polícia. Isso porque o Wallace atendia telefonemas ao vivo e recebia denúncias das mais diversas. E a equipe que estava na rua ia correndo para o lugar específico que o espectador aí estava indicando. Em uma dessas coberturas, o próprio Wallace foi lá na cena de um sequestro porque o sequestrador queria ver ele para poder liberar as vítimas. Uma coisa que acabou acontecendo era que os traficantes e criminosos passaram a ter medo do Wallace e, ao mesmo tempo, confiavam mais nele do que na polícia. Com o Wallace lá, né, e as câmeras registrando tudo, o sequestrador se entregou com uma condição. Ele levou o Wallace no carro dele para fora do lugar onde ele manteve uma família de refém. Eles saíram com o carro e aí a polícia e a equipe do Canal Livre acompanhavam tudo ao vivo. E aí um tiro foi ouvido perto de onde o carro estava. Depois o veículo parou no meio de uma avenida e do nada o Wallace foi liberado no meio da estrada. Ele não tinha nenhum ferimento e isso teve um resultado bem positivo na imagem do programa e do próprio deputado. Ele tinha arriscado a própria vida ao vivo, tinha entrado no carro dos bandidos, tinha negociado com eles, ao invés da polícia agir. Gente, olha isso, a TV brasileira não tem limites, né? Ou não tinha, não sei. E assim foi, gente, os anos foram passando, as perseguições na TV continuavam, assim como as matérias exclusivas, que deixava todo mundo muito impressionado, inclusive os outros canais, né? Porque o Canal Livre sempre chegava na hora que o crime estava ali quase que acontecendo ainda. Aliás, um desses crimes chocou o Brasil, porque o programa registrou a morte de uma pessoa ao vivo, antes da ambulância chegar e prestar socorro. O repórter do programa ficou acompanhando e narrando a situação para uma audiência que só foi aumentando. Só para vocês entenderem como era assistir esse programa aí nos anos 2000. Ao mesmo tempo que o programa ia alavancando a carreira do Wallace como apresentador, né, ele não desistia da parte política também. Ele se reelegeu 2 vezes como deputado estadual, uma em 2002 e outra em 2006. Foram 3 mandatos ininterruptos. Mas em 2008 aconteceu uma coisa chocante que parou Manaus, quase que literalmente. E o assunto tinha relação direta com Wallace, seu programa e as facções criminosas que comandavam a cidade. Em outubro de 2008, a vida do Wallace mudou da água para o vinho. No auge da carreira e da popularidade como apresentador e político,
ele nem imaginaria que seria o foco de uma história extremamente complexa e doida, muito menos a população manauara. Naquele ano, Paulo Sérgio de Oliveira, o investigador da Polícia Civil, recebeu uma ligação anônima denunciando um ex-policial militar. A pessoa anônima dizia que alguém estava envolvido com algo muito perigoso e que a polícia precisava tomar uma atitude. Bom, logo de manhã o Paulo e a equipe foram ver lá o que estava rolando no endereço que passaram, e ele viu com os próprios olhos uma ação do tráfico de drogas que rolava em Manaus. A equipe pulou o muro para render as pessoas que estavam na casa e fez uma busca. Eles encontraram armas, drogas, o que já dava ali a cena do crime. Uma das pessoas que foram presas foi o Moacir Jorge da Costa, conhecido como Moa. Ele ainda tentou subornar os policiais, dizendo que poderia dar R$10 mil para não prenderem ele. Quando questionaram se era dele todo esse dinheiro prometido, o Moa respondeu: "É do meu patrão". Para vocês entenderem, o Moa também foi um ex-policial militar que foi expulso da corporação. Em 2008, o ano que a polícia tinha prendido ele já tinha ligação com 9 homicídios. Além disso, ele tinha medo de ser preso porque tinha vários inimigos na cadeia. E isso era muito comum em Manaus por causa da violência, enfim. No mesmo dia dessa prisão, o Tomás Vasconcelos, que era secretário de inteligência, recebeu uma ligação da polícia avisando que o Moa tinha sido pego. Ele não sabia quem era o Moa, mas recebeu ele lá no seu gabinete. E o Moa pediu um tratamento diferente aí pra ele, um quarto só dele, porque ele falou que tinha muito medo de ser morto na prisão. E quando o Tomás perguntou por que ele precisava de tudo isso, ele começou a falar coisas que no começo pareceram um pouco absurdas. No depoimento, o Moa disse que rolou uma reunião na casa de um líder criminoso e que esse líder deu ordem para que o seu grupo de crime organizado agisse na cidade de Manaus, com roubos, assassinatos, violência, beleza. E esse cara teria pedido para que o caos fosse instaurado na cidade. Vocês estão sentados para saber quem era esse líder? Bom, o nome dele tá no título do episódio, o próprio Wallace Souza. Como assim? Como que um deputado, um apresentador que odiava a violência, estava ali ordenando coisas desse tipo? Tipo, era o líder. Isso não faz sentido. Segundo o Moa, era para que a audiência do programa aumentasse cada vez mais. E vocês estão sentados? O Moa também disse para o Tomás que eles conseguiam ir em todas as cenas de crime porque eram justamente eles que orquestravam esses crimes. E o Moa deu detalhes de um caso específico, que o Wallace e o filho dele mais velho, o Rafael, tinham planejado a morte do Alessandro Coelho, conhecido como Bebetinho, um dos líderes de uma das organizações criminosas mais barra-pesadas de Manaus. E assim que a história foi para a imprensa, Manaus veio abaixo. Porque, gente, olha o nível da situação. Você tá dizendo que, você consegue chegar nos crimes mais rápido porque você tá orquestrando esses crimes, e tudo isso pra fazer a audiência crescer no programa. Assim, o que... Sabe? Como assim? É muita coisa. E o Wallace negou tudo logo de cara. Ele falou que ele não conhecia o Moa. E ele disse lá na Câmara dos Deputados que ele estava sendo perseguido. Que era uma perseguição política contra ele. Ele também falou que a vida dele e da família estava em risco. Principalmente por conta do programa, que denunciava os problemas de segurança pública em Manaus. E como ele denunciava esses crimes, ele estava sendo perseguido pela própria polícia, poderia ser pela polícia ou por alguma outra pessoa. E ele negou, gente, ele negou, não tem nada a ver comigo, continuou negando, até o momento que algumas fotos chegaram nas redações de jornais da cidade. E até hoje não se sabe quem enviou essas fotos, mas elas chegaram na portaria das redações. E uma dessas fotos era do Moa e do Wallace juntos, na piscina de uma casa, hanging, sabe? Ou seja, eles se conheciam sim, apesar do Wallace negar isso sempre que era necessário. E ele chegou até a falar que a foto existia porque o Moa, na verdade, era amigo do Rafael, o seu filho. Então, na verdade, conhecia, Se fosse amigo do seu filho, você também conheceria. Exato. Por que mentiu antes, Então vai começando as controvérsias, E aí apareceu a esposa do Moa, a Mari Tereza Ramos, dizendo que o Moa, na verdade, tinha sido obrigado a falar tudo aquilo que ele falou para a polícia, porque, segundo ela, quem mandou ele falar contra o Wallace foi o secretário Tomás. E aí ela procurou a Comissão de Direitos Humanos para denunciar maus tratos que o marido teria sofrido nas mãos da Polícia Civil. Ela também negou o envolvimento dele com todo o caso do Wallace, que na época aí era deputado estadual.
O Moa teria sofrido violência física e psicológica durante os depoimentos que ele deu e que também tiveram grande repercussão. Ele também confirmou isso quando advogados de direitos humanos foram visitá-lo na cadeia. O Moa disse que fazia as necessidades no chão e que mandavam ele falar tudo aquilo e criavam um ambiente horrível para ele fazer o que obrigavam. E isso gerou uma grande dúvida no caso todo. Será que o Wallace realmente seria capaz de fazer isso? Ou será que o Moa tinha sido obrigado a falar as coisas? As pessoas que moravam na periferia e que acompanhavam muito o trabalho do Wallace começaram a achar que estava mesmo rolando uma perseguição contra ele. Paralelo a isso, a Força Tarefa começou a querer provar que o Wallace e o Moa estavam conectados. Os investigadores pediram para a justiça brasileira interceptar ligações do Moa. E aí, sobre a foto do Moa com o Wallace na piscina, o Moa disse que ia na casa do apresentador, mas que ele ia para encontrar um amigo, que no caso era o filho do Wallace, o Rafael, o primogênito. Só que ele começou a cair em contradição enquanto explicava aquela foto, chegou a dizer que poderia ser montagem para afetar ele. Assim, tá difícil, né, gente? Tá estranhinho isso aí. E aí o Carlos Henrique Costa, que é o advogado de defesa do caso Wallace, disse que não teve dúvidas de que o Moa sofreu torturas e que todo o objetivo era atingir o Wallace. Bom, o Moa tinha sido preso em 21 de outubro de 2008. Ele era a primeira testemunha contra o Wallace e a polícia ficou muito empenhada em ir atrás do que estava rolando com o Canal Livre e o apresentador. E tudo parecia muito suspeito mesmo, especialmente porque o programa sempre tinha aquelas informações privilegiadas dos crimes, né? E aí ele ficou um tempo preso na Polícia Federal do Amazonas, e eram uns 30 presos ao todo, incluindo Ezequiel Melo, ex-traficante de drogas que depois largou o crime e virou comerciante. Alguns meses se passaram e, enquanto eles estavam lá, no dia 27 de fevereiro de 2009, simplesmente aconteceu uma explosão na prisão. E na hora a imprensa já achou que estavam querendo matar o Moa, porque a explosão aconteceu na área de custódia, justamente onde ele estava. E ele era um delator aí do caso do Wallace, né, que estava só começando. E aí, gente, vocês sabem quem colocou a bomba lá? A verdade é que foi tudo um grande mal-entendido. Pois é. A polícia investigou e confirmou que na sede da Polícia Federal em Manaus ficavam bombas de fabricação caseira. Elas ficavam guardadas lá, mas elas podiam ser ativadas se alguém mexesse errado, né? Se acontecesse alguma coisa. E foi o que aconteceu. Durante uma averiguação dos materiais, alguns policiais estavam mexendo nelas para desativá-las, só que infelizmente elas armaram. Então 3 peritos morreram e o prédio ficou bem destruído. Mas a investigação concluiu que ninguém atentou contra a vida de ninguém. O Moa sobreviveu e ele foi levado para um lugar secreto protegido. Mesmo que a explosão não tivesse, né, nada a ver com ele, acharam melhor enfiar o cara aí num lugar secreto. Durante as delações do Moa, ele continuava afirmando que o Wallace que ordenava os assassinatos e que um dos filhos dele, o Rafael, era quem executava alguns deles. Então, assim, o que ele estava falando era uma denúncia muito grave. E a reação da população foi meio mista. Muitos acreditaram na inocência do Wallace, né? Tipo, imagina que ele faria algo, que ele tivesse metido com isso, que ele fizesse parte disso. E outros ficaram chocados, confusos, sabe? Meio que abraçaram aí a versão do Moa. A partir da delação do Moa, a Polícia Civil e o Ministério Público do Amazonas começaram a investigar a possível participação do Wallace nesses crimes aí que estavam acontecendo em Manaus. Em paralelo a isso, a polícia descobriu que não era só a audiência que interessava para o Wallace. Supostamente, ele e os seus comparsas ficavam com todo o dinheiro encontrado nas cenas dos crimes, que eram muitas. E com as drogas também. Já o outro lado, o da defesa do Wallace, trouxe uma teoria para essa possível perseguição que ele estava sofrendo do nada, de acordo com a visão deles. Desde o dia 1 das acusações do Moa, o Wallace dizia que estava sofrendo um complô contra ele. Agora a gente precisa voltar só um pouco no tempo, mas só um pouquinho, só um ano, na verdade. A gente vai voltar no ano de 2008. Porque essa história só veio à tona com a investigação. Depois de começar sua carreira como deputado em 98, Wallace queria ser secretário de segurança em Manaus. Essa vontade começou ali no início dos anos 2000. Só que esse era um cargo muito importante, tinha muita visibilidade e provavelmente rolava uma resistência de quem já estava ali dentro da secretaria. Porque sendo secretário de segurança, Wallace poderia ter ainda mais poder que já tinha, né? E não queriam isso.
Ele já tinha muita influência pelo que ele fazia na TV e isso, de certa forma, incomodava, porque ele não tinha papas na língua, né? Ele falava tudo mesmo e tal. E dito isso, o Wallace achava que a prefeitura de Coari agia contra ele por conta de uma investigação envolvendo a cidade. Mas como assim Coari, né? O que isso tem a ver com a história toda? Coari é um município do Amazonas e é o maior produtor de petróleo do norte do país. A cidade fica a 380 quilômetros de Manaus. Pois essa cidade tinha um retorno financeiro bem grande pelo fato deles terem bastante petróleo, mas a população não via um retorno sólido desse dinheiro, que teoricamente estava indo para o caixa público. Então, para onde esse dinheiro estava indo? O Wallace, enquanto deputado e por ser morador e conhecedor aí do Amazonas, achou estranho aquilo do dinheiro estar sumindo. Então, ele coletou documentos e testemunhos para investigar o que estava acontecendo. O prefeito de Coari era o Adail Pinheiro, e rolava uma suspeita de que estavam rolando aí desvios desses recursos. O Adail tinha entrado para a prefeitura de Coari em 2001. Ele já estava no segundo mandato quando o Wallace começou a investigá-lo. Só que além dessa suspeita, uma coisa muito chocante foi descoberta durante essa investigação. Até a Polícia Federal se envolveu e começou a ir atrás sobre o possível desvio de verba. Gente, simplesmente foi encontrada uma rede de pedofilia com o nome do Adail envolvido. Ele organizava essa rede de abusos e exploração infantil. Pegavam meninas das escolas e levavam para ser violentadas em barcos e outros lugares sem ter para onde correr. Elas e as suas famílias depois eram ameaçadas de morte e não podiam falar nada contra o prefeito. Wallace, como deputado, quis abrir uma CPI contra o prefeito para julgar esse caso. E durante todo o processo, ele começou a ser ameaçado de morte. Wallace estava mexendo com algo muito sério. Mas depois de pouco tempo, a CPI foi derrubada por pressão política. Isso gerou muita revolta na população e, claro, nas vítimas. E todo esse caso está no documentário que a Netflix fez sobre o caso Wallace, que se chama Bandidos na TV. Ou seja, o que o Wallace queria sustentar é que ele tinha mexido com pessoas poderosas do Amazonas, incluindo o governador Eduardo Braga, que era amigo do Adail Pinheiro. E por isso que estavam, inventando mentiras sobre ele. E outra coisa que só deixava tudo mais bizarro era que o Eduardo indicou em 2008 o Tomás Vasconcelos como secretário de inteligência, pouco antes da bomba estourar para o Wallace. Agora, já de volta ao período atual, da linha do tempo, em 2009, vale a gente dizer que Adail Pinheiro e mais 5 pessoas tinham sido denunciadas por prostituição infantil no dia 26 de janeiro daquele mesmo ano. Isso aconteceu simultaneamente com a situação do Wallace, que já tinha sido exposta pelo MOA. E o negócio não estava bom pro Wallace, não. Ele que tinha a chance de se tornar secretário de segurança, ou até mesmo governador do Amazonas um dia, tinha a chance de perder tudo. A comoção com o caso foi geral em Manaus e isso afetou, claro, o Canal Livre. Mas o Wallace tinha seus irmãos, o Fausto e o Carlos, que além de companheiros também apresentavam o programa juntos às vezes. Eles eram conhecidos como os Irmãos Coragem por lá. Carlos, por sinal, também já tinha seguido a carreira política aí ao lado do Wallace. Na época da denúncia do MOA, o Carlos era deputado federal e também era muito querido aí pela população, enquanto o Fausto era vereador. Em abril de 2009, depois de investigar bastante internamente, a Polícia Civil do Amazonas fez uma apreensão na casa do Wallace. Só que o mandado de busca não foi exatamente para o deputado, até porque ele tinha imunidade por ser da política. O mandado foi para o filho dele, o Rafael. Teve muito tumulto na casa dele esse dia. Os irmãos do Wallace e o próprio deputado e apresentador ficaram muito nervosos com os policiais. No documentário da Netflix aparece como eles ficaram nervosos com tantos agentes de polícia lá dentro da casa. Numa dessas cenas, Wallace chegou a dizer que quando se tornasse secretário de segurança, os policiais veriam as consequências disso. Só que a polícia não saiu da casa de mãos vazias, não. Lá eles encontraram muitas coisas suspeitas, mas assim, muita gente, muita coisa. Começou com um cofre que tinha mais de R$200 mil não declarados. E ninguém sabia de onde era esse dinheiro. Também encontraram munição ilegal,
uma lista que mostrava todos os assassinatos de traficantes ou chefes do crime que tinham sido cometidos nos anos anteriores. Aliás, vários tinham sido exibidos no programa aí ao longo dos anos. Lista de armas, munições, né? Essas coisas todas foram encontradas no quarto do Rafael, dentro de um guarda-roupa. E foi bizarro, porque quando perguntaram onde estava a chave, o Rafael falou que não sabia o que tinha lá dentro, que não sabia onde estava a chave, tipo, do próprio quarto dele. E como a gente disse aqui, esse dia das buscas na casa do Wallace foi bem estressante para a família, né? O Rafael, que na época tinha 27 anos, ele saiu de lá algemado, passando mal de nervoso, né? A família estava muito preocupada de não expor muito ele. O Wallace pediu até para colocarem lençóis para proteger a imagem do filho, mas tinha tanta gente da imprensa ali que os lençóis caíram, enfim. E a partir desse dia o Rafael ficou preso. E no dia 10 de junho de 2009, o Wallace declarou em uma audiência a sua inocência, mesmo com provas que realmente abalaram a imagem da família. Ele disse: "Como pode um homem como eu ser traficante de drogas? Se eu perdi minha mãe quando trabalhava na Folha Popular e ela ficava acordada, mesmo doente do coração, atrás do meu irmão Ulisses? Eu tive um irmão drogado, que vivia amarrotado e embotado pela droga e pelos seus efeitos. Logo eu, que sempre fui contra a droga e tive em casa um irmão dependente químico. Perdi minha mãe e meu irmão em função da droga. Como eu poderia me beneficiar dela?" Só que olha isso, num outro depoimento, pouco tempo depois do dia das buscas lá na casa dele, a Mary, a esposa do Moa, voltou atrás e contou algo que chocou a imprensa e os investigadores, que ela tinha recebido dinheiro do Wallace por meio do Rafael. Ela teria recebido R$5.000 e também 2 passagens de avião por mês para visitar o Moa na cadeia. E ela também recebeu orientação para dar depoimento que ajudasse o Wallace a sair dessa acusação do Moa. A Mari acabou desmentindo a parte que o Moa foi torturado também, e disse que na presença dela, enquanto o marido prestava depoimento, nunca houve tortura. Ela pode ter sido obrigada a desmentir? Não se sabe, né? Não existem provas. Na série documental da Netflix, Bandidos na TV, a Mary não quis falar sobre esse assunto. E ela disse que queria continuar a vida sem ter raiva de ninguém ou buscar por vingança. Durante toda essa loucura aí da investigação, em 2009, novos nomes apareceram como envolvidos no esquema do Wallace. Um deles era um coronel do alto escalão da Polícia Militar, o Felipe Arce. E a Força-Tarefa descobriu até ligações dos dois por meio de grampos nos telefones, que o Wallace checava com o Arce se tal crime ia acontecer tal dia. Por exemplo, uma vez o Wallace tinha perguntado se ia mesmo rolar um assalto num motel. Segundo ele, tinha recebido uma informação e o Arce confirmou que ia acontecer. E tudo isso está registrado lá no telefone, né? Então, isso fortalece a teoria que o Wallace sabia sim das coisas antes delas acontecerem, né? E passar na TV. Fora isso, apareceu outra pessoa, mas que estava completamente do outro lado da situação polícia-bandido. Era um narcotraficante chamado Franquizinho do 40. Ele estava na lista encontrada nas coisas do Rafael, mas não como alvo, e sim como executor de um dos crimes registrados. Isso fez com que a Polícia Civil investigasse ele também, depois que eles, fizeram mandato lá na busca da casa do Wallace e descobriram as coisas e tal. E como a gente já comentou aqui, o Wallace atacava muito os traficantes e expunha as violências deles na TV, para denunciar mesmo, assim, incluindo o Frankzinho. Só que isso estava meio que virando as avessas, assim, com possível envolvimento do deputado com o tráfico e com traficantes famosos. O Frankzinho era conhecido como um dos piores traficantes de Manaus, e ele comandava a zona sul da capital amazonense. Quando a lista foi descoberta, ele sumiu, e a polícia ficou procurando ele por semanas. Ele finalmente foi pego e falou numa entrevista na TV aberta que ele não conhecia o Wallace ou o Rafael, que só conhecia eles do programa Canal Livre. Por isso, foi extremamente chocante quando o Frankzinho mudou o discurso, assim como o Moa. Em depoimento registrado, o Frankzinho disse que tinha que pagar R$ 1.500 semanalmente para os responsáveis do Canal Livre, para eles não serem muito mostrados na TV. Basicamente, um traficante dava dinheiro para um programa que lutava contra a violência. Já a Marlúcia, a irmã do Wallace, negou isso e disse que o apresentador queria que a polícia pegasse ele mesmo.
Outra coisa que era contraditória era que o programa ganhava muito dinheiro com merchandising, né? Tipo comercial de café e outras coisas. O advogado do Wallace disse que algumas propagandas chegavam a pagar até R$100 mil. Então, era como assim, né? Tipo, por que eles iam estar recebendo R$1.500 numa semana? Isso não faria a menor diferença para eles, né? Então, de acordo com a defesa, eles não teriam motivo para pedir esse dinheiro para um criminoso, né? Para deixar de, né? Para não passar eles lá. E realmente isso faz sentido. Mas aí novas fotos surgiram. Pois é, mais provas. Gente, o fantasma das fotinhas apareceu de novo. A polícia recebeu de um antigo advogado do Frank imagens de uma reunião que ele teve com Wallace antes de ser preso. E essa reunião aconteceu em 2008, um ano antes de vir à tona, que estava acontecendo em 2009, né, durante a investigação que estava rolando. Um deputado e um traficante, um dos maiores da cidade, estavam juntos numa reunião em um lugar aberto. Isso não fazia sentido, mas aconteceu. Então, com essas fotos que comprovavam que o Wallace conhecia o Frankzinho, outras informações vieram também. Entre abril e outubro de 2009, o Wallace já era acusado de formação de quadrilha, posse ilegal de arma e associação para o tráfico de drogas. Enquanto isso, dentro da prisão, Rafael, né, o filho mais velho dele, estava detido desde o dia que a polícia, né, foi até a casa deles, tal, com mandado lá de prisão. Ele estava respondendo por porte ilegal de armas e associação para o tráfico. Em seus depoimentos, ele negava a participação dos crimes e também dizia que não conhecia o Moa, a primeira pessoa que o denunciou. No dia 1º de outubro de 2009, o Wallace foi até a Assembleia Legislativa do Amazonas para lidar com algo que jamais imaginava como deputado. Ele tinha sido reeleito 2 vezes, já era o deputado mais votado do Amazonas inteiro. Mas as coisas mudaram. Naquele dia, ele foi lá para saber se teria o seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, quando não são respeitados os deveres de uma figura política, né? As polêmicas envolvendo a sua ligação com o tráfico alcançaram um conhecimento nacional e não dava mais para a Assembleia ficar sem fazer nada, né? Por isso, outros deputados votaram para decidir o futuro dele. No fim da sessão de votação, foram 16 votos a favor da cassação e 4 contra. O Wallace discursou por cerca de uns 15 minutos, defendendo a sua honra, né? E ele até chorou, levou provas, entre aspas, recibos que, segundo ele, mostravam que o dinheiro que ele tinha em casa lá, dos mais de R$200 mil, que era legítimo. Mas a realidade era aquela, agora o Wallace não era mais um político, ele não tinha mais foro privilegiado. A partir daquele dia, ele podia ser preso pela força-tarefa que o investigava há mais de um ano. No dia 5 de outubro, a polícia decretou a prisão do Wallace. Mas no dia 6, no dia seguinte, ele passou a ser procurado pela polícia, porque ele não tinha se entregado. Fecharam as fronteiras de Manaus antes do Wallace ser preso. As polícias federais e civis vigiaram até o aeroporto e as saídas da cidade pelas estradas. O Wallace decidiu não se entregar muito rápido porque ele temia ir para um presídio comum. E lá ele poderia encontrar presos que ele tinha ajudado a condenar por conta do programa ao longo dos 10 anos que rolou o programa. Então, o advogado do Wallace, o Francisco Balieiro, negociou com a Secretaria de Justiça para que o Wallace se entregasse e não ficasse dentro do presídio com outros presos, mas numa cela separada. Aí ele viu que não tinha outra saída, a não ser essa que tinha sido proposta. Já tendo se entregado no dia 9 de outubro, o Wallace fez o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Ele estava bem abatido, triste, desolado, e a imprensa cobria todos os passos dele. Era o início do fim de uma longa era de sucesso para o Wallace. Fora do instituto, tinha muita gente lá chamando ele de bandido, para ele ser preso, algemado, dizendo que ele era um assassino. Eram parentes das pessoas que foram mortas pela polícia ao longo da exibição aí do programa. Rolou uma comoção muito grande nesse dia da prisão do Wallace. Dezenas de pessoas ficaram ali, estava todo mundo de olho. E na prisão ele ficou em uma cela separada também para a sua segurança. E naquele ponto, o programa Canal Livre, que vinha sendo apresentado pelos irmãos do Wallace, né, o Carlos e o Fausto, foi interrompido e saiu do ar. A
A imprensa cobriu o caso Wallace com muita atenção. Muitos veículos de TV mostravam tudo que podiam, igual era no Canal Livre. E eles cobriam tudo mesmo, sabe? Mesmo que ficasse na porta de algum lugar sem mostrar nada específico. Tipo assim, sabe aquela coisa quando você não tem muita informação, aí a imprensa fica repetindo quatro vezes a mesma frase, sabe? De formas diferentes. Era tudo isso que estava fazendo. Era um assunto de muita procura, todo mundo queria saber o que estava rolando, né? Tanto com Wallace quanto com os envolvidos, e também com o programa Canal Livre. Depois da prisão do Wallace, eram 4 réus: o Rafael, o Moa, o Wallace e o Mário, conhecido como Mário Pequeno, o motorista que trabalhava para o Wallace. E esse último foi pego pela proximidade que ele tinha com o chefe. O Wallace continuou negando que conhecia o Moa, mas várias testemunhas disseram que eles trabalhavam juntos. Ou melhor, que Moa era empregado de Wallace. Algumas testemunhas também viram o Rafael em cenas de crime. Uma dessas cenas teria sido a morte do traficante Cleomir Pereira Bernardino, conhecido como Caçula, em 2007. Rafael era o primeiro foco da acusação, tanto porque era filho do Wallace, como também porque tinha encontrado balas usadas, o papel com várias indicações de assassinato e dinheiro no quarto dele durante aquela apreensão lá na casa dele. Então, assim, tava estranho. Apesar das testemunhas, as provas concretas estavam difíceis de serem encontradas. Eram palavras, né? E como vocês viram aí ao longo do episódio, alguns depoimentos mudavam do nada, né? Só que a comoção era muito forte e isso acabou sendo o suficiente. Uma testemunha ouvida pela Força Tarefa foi o policial militar Juarez José dos Santos. Ele deu depoimento na Polícia Federal, próximo da prisão do Wallace, sobre o envolvimento do ex-deputado com as execuções na TV. No fim de outubro de 2009, depois de prestar depoimento, ele foi morto a tiros e ninguém soube dizer quem mandou matar o policial. Então, assim, o clima estava pesado em Manaus. A juíza que estava coordenando o caso era a Mirza Thelma Oliveira. Ela tinha ouvido muitas pessoas, colhido vários depoimentos e disse ter certeza que o Wallace estava mentindo. Já em novembro de 2009, o Rafael foi oficialmente condenado a 11 anos de prisão pelo assassinato do caçula. A Vanessa Lima, que foi produtora do Canal Livre nos melhores anos do canal, era meio que o braço direito do Wallace no programa e na vida real. E ela defendeu o tempo todo a inocência do Wallace, desde o início do caso. Quando a investigação começou, ela tentou encontrar alguma prova. Ela sentia que precisava fazer algo para ajudar. Até que um certo dia ela recebeu a ligação da Patrícia. A Patrícia era simplesmente irmã do Frankzinho lá do 40, sabe? E a Patrícia disse que não sabia quem tinha matado o Bebeto e que não tinha sido o Wallace. Aí a Vanessa tinha uma prova de que o Wallace era inocente, porque ela gravou essa ligação da mulher contando isso pra ela. Aí a Vanessa foi correndo pra polícia e mostrou pros promotores do caso a versão original da gravação. Só que, aí segundo ela, a Vanessa começou a correr risco por tentar ajudar o apresentador. Guarda essa informação aí da Vanessa, porque quando isso aconteceu, surgiu de novo o Frankzinho. Ele estava preso e ele até tinha feito uma reunião com o Wallace antes da bomba estourar. Rolou um boato de que antes dele ser pego pela polícia, o Frankzinho ia mandar matar pessoas da Força Tarefa. Só que, como ele estava preso, ele tinha uma outra pessoa para tentar fazer isso. Era a própria irmã dele, que não estava na cadeia. Era a Patrícia. Sim, a mesma que ligou para Vanessa. E como ele já estava preso, resolveram ir atrás da irmã. E a Patrícia foi presa dentro de casa em uma operação da polícia. Ela que tinha ficado no comando depois que o irmão foi preso, né? Então ela virou alvo da investigação também. E encontraram na casa dinheiro, cocaína e outros entorpecentes. Quando o Tomás, que era o secretário de segurança, conversou com ela, a Patrícia disse que a ideia era mesmo matar alguém da força-tarefa, sim, como o próprio Tomás, porque ele tinha um cargo bem visado por todos. E segundo ela, se um morresse, os outros policiais teriam medo e a investigação iria acabar. E mais, a Patrícia disse que a Vanessa, a produtora, fazia parte dessa associação criminosa que o Wallace criou. A Patrícia falou que recebeu o dinheiro da Vanessa por fazer a ligação inocentando o Wallace. E o mais curioso é que justo essa ligação foi gravada. Como ela ia saber que ia ser tão importante para gravar, sendo que ela não gravou mais nada, né? E aí ficou difícil para Vanessa, porque segundo ela, só foi quando ela apareceu com uma prova que a força-tarefa resolveu envolver ela como suspeita. Ela negou ter participado dos crimes e qualquer tipo de organização.
Na época do julgamento, foi muito difícil para todas as partes envolvidas, né? O Tomás, da acusação, teve que se afastar dos filhos e das pessoas próximas porque ele tinha medo de que algo ruim acontecesse. A doutora Mirza, a juíza que pegou essa fase do caso, também disse que foi ameaçada na porta da própria casa numa madrugada. Ela não estava em casa, mas as pessoas do lado de fora disseram que tinham ido buscar a Mirza e citaram o nome do Wallace. Sobre esse rolo aí da Vanessa e da Patrícia, uma coisa que a defesa do Wallace apontou foi que todas as testemunhas contra o apresentador eram traficantes. O advogado do Wallace dizia que os promotores não podiam confiar tanto em pessoas que não se mostravam confiáveis. Quando a Vanessa foi para o Ministério Público para prestar depoimento, ela ficou horas lá e disse que falaram para ela que ela tinha que falar contra o Wallace para sair daquela situação. Mas, como ela não queria incriminá-lo, ela foi presa logo em seguida. Isso foi próximo do fim de 2009. A Vanessa foi indiciada por associação ao tráfico de drogas no estado do Amazonas. Ela passou o Natal e o Ano Novo de 2009 presa e também o Carnaval de 2010. No Dia Internacional da Mulher, em março, ela foi absolvida do nada. Antes de sair da prisão, que inclusive dividia com a Patrícia, a Vanessa contou que a Patrícia chamou ela num canto e disse que pedia perdão. A irmã do Franquezinho disse que tinha sido humilhada pela polícia antes de ser presa e que foi coagida a falar que a Vanessa era culpada. Em maio de 2010, o caso Wallace seguia com tudo. O Rafael estava preso, né, o filho dele, e os outros réus estavam detidos também, todo mundo preso. E a Força Tarefa conseguiu uma nova voz para ir contra o apresentador e ex-deputado. A Gisele Vaz foi uma nova testemunha da acusação. Ela era repórter do Canal Livre e tinha conhecimento do que rolava no programa. O depoimento dela era bem importante e mostrava o quanto a polícia estava empenhada em trazer provas, mesmo que apenas verbalmente. A Gisele apareceu na série documental da Netflix, falando que deram duas opções para ela: ou fala tudo que sabe, ou vai presa. E ela falou mesmo dizendo que tinha medo de ser presa ou qualquer coisa do tipo. Ela começou a contar vários detalhes sobre o trabalho no programa. A Gisele disse que no fim de semana tinha uma programação chamada Operações Policiais. O povo ligava denunciando, a produção juntava o material e eles iam lá. E ela, como repórter, acompanhava bastante coisa. E a Gisele disse que conhecia o Moa, que ele sempre acompanhava o Wallace e ia nas gravações também, né? Sendo que o Wallace falou que nem conhecia ele. Ela começou a ver que tinha coisa muito errada. Ela viu flagrantes de tráfico de drogas forjados várias vezes aí pelo seu repórter de campo. Ela também disse que viu muito inocente sendo preso e que o Wallace era o chefe. Já do outro lado, o Willace, o filho do Wallace, que nessa época aí do julgamento tinha 14 anos, disse que achou que ela foi pressionada pelos agentes para dizer tudo isso. Até aí, o caso só tinha depoimentos sobre o envolvimento do Wallace, mas nenhuma prova concreta, né? E desde que foi preso em outubro de 2009, a saúde do Wallace se deteriorou. Ele já lidava com algumas questões antes do caso começar, mas a pressão, né, o estresse, fez com que ele ficasse ainda pior. O filho dele, o Willace, disse que tinha dias que ele viu o pai trabalhar e não sabia se ele ia voltar para casa, seja por conta da polícia, dos criminosos ou por conta da saúde. Ele já tinha uma trombose na veia porta do fígado, algo bem grave e raro. O Wallace tinha doenças e isso se agravou mais e mais ao longo dos meses. Com o julgamento e as investigações, ele foi só piorando. E voltava dos hospitais, a saúde não estava legal. Em junho de 2010, o Wallace foi internado no Hospital Bandeirantes, em São Paulo. Depois ele foi para a UTI e estava ficando cada vez mais magro e fraco pelos problemas de saúde no fígado. O filho do Wallace disse que o pai não queria mais viver. O Wallace faleceu no hospital em 27 de julho de 2010. Quando o corpo dele chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, no dia 28 de julho, tinha muita gente esperando no salão principal. A Marluce, irmã dele, estava lá e ela disse que foi um momento de muita dor e tristeza.
O seu irmão tinha morrido no meio de uma grande investigação que tinha afetado muito a todo mundo ali da família, né? E muitas pessoas estavam em prantos no velório do Wallace, né? Apesar dos anos anteriores ali, ele ainda tinha muitos fãs. Ele tinha virado mais herói ainda para algumas pessoas, sabe? Para muita gente ele tinha sido injustiçado e tal. Mais de 6.000 pessoas participaram do velório, que foi num ginásio de uma escola ali de Manaus. Ele faleceu durante todo esse processo do julgamento do caso, né? 9 meses depois de ter sido preso. Patrícia, a irmã do Frankzinho, saiu do presídio em dezembro de 2011, mas foi morta a tiros logo depois de ser liberada. Não se sabe como isso aconteceu. 2 anos depois da morte do Wallace, em junho de 2012, o Tribunal de Justiça começou a julgar o Rafael Souza, o Moa e o Mário Pequeno. Era o momento da força-tarefa provar o máximo que podia. A juíza Eline Paixão decidiu que os 4 réus iriam para júri popular, composto por 7 jurados que decidiriam se eles seriam condenados. No dia do julgamento, no dia 28 de junho, o Moa prestou um novo depoimento e, gente, ele hablou. Ele soltou, mandavam no que eu tinha que falar, tipo, ele meio que tava dizendo ali que não falou nada que ele queria falar, assim, que a galera que tava mandando nas coisas que ele dizia. E ele voltou atrás lá no que ele tinha dito em 2008 e negou qualquer participação do Wallace nos crimes em Manaus. O Tomás, mais uma vez, foi acusado de mandar o Moa criar uma versão em que o Wallace e o filho dele tinham que ser pegos. E o Moa disse que ouviu do Tomás: "Vão te matar no presídio. O melhor é colaborar comigo." Bem tenso. E ele repetiu mais uma vez que ele foi torturado e que ele assinou vários papéis que ele nem leu na época. O Moa, o primeiro acusador do Wallace, negou tudo na frente do júri e surpreendeu todo mundo que estava ali, inclusive a juíza. O Mário, que era motorista do Wallace, também afirmou que não tinha nada a ver com aquilo. No fim, com os votos do júri popular, o Moa e o Mário foram absolvidos. Mas o Moa continuou preso porque ele já tinha outra condenação por associação com tráfico. Ele só se livrou dessa, né? Mas com o Rafael, o filho do Wallace, não foi assim. Ele foi condenado novamente a 9 anos de prisão por crime de homicídio simples, pela morte do caçula. Ele poderia ser inocentado, mas não foi. Em sua defesa, o Rafael disse que todas as testemunhas foram coagidas para falar contra ele e envolvê-lo na participação ali. Quando o julgamento foi encerrado, a imprensa foi em polvorosa atrás do Moa e depois ele deu uma entrevista para um jornal televisivo ali e disse que aquela era a última chance de falar a verdade, na frente do júri e da televisão. O Canal Livre retornou em abril de 2013 com o nome Programa Livre, com Carlos Souza, o irmão do Wallace, se apresentando oficialmente. E o Rafael, que foi declarado culpado em 2009 e em 2012, passou 6 anos na prisão. Em 2015, ele começou a cumprir pena em regime semiaberto. Ele ia trabalhar durante o dia e voltava para a prisão de noite. E aí, em maio de 2015, a juíza que acompanhou todo o caso do Wallace, a Mirza Thelma, acusou ele de atentar contra a sua vida em 2008, quando ela decretou a prisão daquele coronel do Amazonas, o Felipe Arce. E o Felipe era muito amigo do Wallace. E mais, nesse plano de assassinar a juíza, o Rafael teria pedido por um pistoleiro chamado Luiz Pulga que matasse ela em 2008. Só que o Luiz se negou e ameaçou denunciar essa ideia do Rafael para o Ministério Público. Pouco tempo depois, ele foi morto a tiros do nada na rua. Lembrando, gente, que em 2008 já estava rolando as acusações do Moa contra o Wallace. Então, assim, pode sentar aí na cadeira porque olha este plot twist. Lembra que a gente falou de um policial militar que também tinha sido morto, mas esse foi logo depois de dar o depoimento, né? Que era o Juarez José dos Santos? Então, teria sido ele quem tinha matado o pistoleiro Pulga em 2008 a pedido do Rafael. Olha esse rolo. Tanto o pistoleiro quanto o policial foram mortos de um jeito bem suspeito, né? Alguém atirou neles e fugiu, nas duas situações. E foi assim que o Rafael, que já estava preso, foi denunciado por um outro crime e continuou na prisão. Em dezembro de 2015, mesmo durante essa acusação grave, né, o regime da prisão do Rafael foi para aberto. Ele cumpria a pena em um lugar chamado Casa do Albergado, ele saía para trabalhar e voltava para dormir também, sem poder sair de Manaus. Enquanto isso, em 2016, mais uma vez, o programa ali criado pelo Wallace foi interrompido saindo do ar.
Em 2022, o Rafael foi inocentado do processo que investigou a morte do Pulga. Já em 2023, o Rafael e mais 3 pessoas se tornaram réus por serem acusados da morte do Bebetinho, que tinha acontecido em julho de 2008. Esse processo aí ainda está em andamento. No dia 1º de janeiro de 2017, facções estavam em guerra no Amazonas. O PCC era contra a família do Norte, especialmente dentro do presídio Compage, que é o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, lá em Manaus. E era lá que o Moa estava servindo sua pena desde quando ele saiu do julgamento do Wallace em 2012. A família do Norte precisava mostrar força para os inimigos, mas ninguém esperava que algo tão horrível iria acontecer. O Moa estava para sair da prisão e a esposa dele, a Mari, estava bem animada com essa possibilidade e ela ia sempre visitar o marido. Ela foi visitar o Moa no dia 1º de janeiro e às 3h15 da tarde ela foi embora. Só que às 4h08 da tarde entraram membros da família do Norte usando agentes da polícia como escudo humano. Foi uma invasão mesmo, dezenas de membros da facção lá dentro. Eles foram para a ala do seguro, como chamavam, que era onde estava o Moa. E o Moa foi morto dentro da própria cela, queimado vivo. Ele era um alvo da facção porque ele era ex-policial, função que, não era bem vista aí pelos traficantes. Além do Moa, muitos presos morreram nessa ação. Foi uma rebelião que deixou 56 mortos ao todo. A Mari voltou para o presídio depois de algumas horas quando ligaram para ela e foi aí que ela leu uma lista de mortos. Ela e dezenas de outras mulheres e familiares ficaram desesperados quando souberam o que tinha acontecido, Aquelas pessoas tinham sido vítimas de uma guerra entre facções pelo controle da venda de drogas no norte. Naquela época, quem era líder da família do norte era um homem chamado Zé Roberto. Aquele era o maior grupo de drogas ali do Amazonas. E o Wallace, quando era vivo, falava que o Zé Roberto era o maior traficante de drogas do estado. Desde a época em que apareciam no Canal Livre, o grupo do Zé cresceu muito. A teoria que foi apresentada no documentário Bandidos na TV era de que o Moa foi morto porque ele foi o principal acusador do Wallace, mas que depois tinha voltado atrás para defendê-lo. Enquanto isso, o Wallace Souza, que na época da morte do Wallace, do pai dele, era adolescente, ele tentou seguir os caminhos do pai na política. Ele se candidatou a deputado federal em 2018, mas ele não se elegeu por falta de votos. E quando a política não deu muito certo, o Wallace foi atrás de retomar o programa do pai. Em janeiro de 2020, ele retornou o programa com o nome original, Canal Livre, num formato exclusivo para a internet. E já em agosto de 2021, o programa voltou para a TV na Band Amazonas, agora com o nome Sinal Livre. O programa continua no ar, com o Wallace se apresentando de segunda a sexta, ao 12h30. Ele continua acompanhando operações policiais e notícias de crimes em Manaus. Manaus é até hoje vista como uma porta de entrada para o tráfico. De lá, as drogas são transportadas para outras regiões do país. Atualmente, a cidade continua vivendo com muita violência. A ONG mexicana Seguridade, Justiça e Paz indicou numa pesquisa de 2023 que Manaus é a 21ª cidade mais violenta do mundo, com altas taxas de homicídio. E esse caso do Wallace chocou muito o Brasil e até outros países do mundo, E quase, como sempre acontece, a arte acaba imitando a vida, mesmo que sem querer. Tem um filme com o Jake Gyllenhaal chamado O Abutre, que fala muito de como o jornalismo investigativo pode passar dos limites. Esse filme é muito bom. Na trama, ele é um cinegrafista que entra para esse submundo da TV encontrando cenas de crime e acidentes antes de todo mundo. Tudo isso para vender os seus vídeos para as emissoras de TV interessadas. Gente, eu amo esse filme. Ele foi lançado em 2014 e o Jake perdeu 20 quilos para interpretar o protagonista. Foi uma atuação muito elogiada pela crítica. Já no Brasil, em 2018, foi lançada uma série chamada Pacto de Sangue, protagonizada pelo Guilherme Fontes. E na trama dessa série, que é um drama, um repórter de TV vai além da ética para relatar guerras de gangues e a corrupção na polícia em Belém do Pará. E é um pouco parecido, com essa história aí do Wallace. Mas o diretor da série negou que tenha se inspirado nesse caso real. A história do Wallace Souza está inteiramente ligada a um cenário de muita violência em Manaus que ainda persiste até os dias de hoje.
Desde 96 até 2009, ele agiu como defensor da justiça e sempre usou a sua voz para dar atenção aos crimes e às consequências que o tráfico levava para Manaus. Mas com diversas acusações que surgiram depois que o Mo apareceu em 2008, muitos segredos vieram à tona. E fizeram com que a violência realmente fosse a grande protagonista de toda essa história, do início ao fim. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Natália Esteves, que é nossa apoiadora na Aurelo.